Olá, internautas da Jovem Pan Online, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Dia dos Pais, que vai ser comemorado no próximo domingo. E hoje nós vamos tratar justamente aqui dessa relação entre pais e filhos. É claro que muita coisa já melhorou, muita coisa já mudou, mas ainda há alguns pontos que podem ser melhorados. E é sobre isso que a gente vai conversar com uma especialista no assunto, a Lisandra Arita. Ela é psicóloga da Arita Treinamentos. E hoje está conosco para falar um pouquinho mais sobre esse comportamento, essa mudança toda que está havendo na relação entre pais e filhos. Lisandra, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para você. Obrigada, Luciana, pelo convite. Obrigada, internautas. É um prazer estar aqui de novo. Lisandra, antes de a gente começar a nossa conversa propriamente dita, nós fomos às ruas, perguntamos a um grupo de pessoas como é que elas viam essa relação delas com os seus pais. Vamos acompanhar. A minha vida com meu pai é maravilhosa, porque sem ele eu não sou nada. Meu pai pra mim é tudo, ele me trata bem, eu saio com ele. Minha relação é bem legal, a gente se dá muito bem, ele me aconselha às vezes quando eu preciso e é bem legal, é divertida também às vezes. Então, a relação com meu pai é extremamente ótima. Eu acho que meu pai é o meu herói e o alicerce da minha casa. Muito boa, ótima, me dou bem, relaciono bem. Muito boa, boa pra caramba, converso com ele bastante. Só é meio folgado, mas... Confesso a você que eu até me surpreendi com esse grupo, até porque são adolescentes, são jovens, geralmente nessa fase tem muito atrito, né? É verdade. Mas você está vendo uma mudança, né? Para melhor, né, Para melhor. Eu acho que cada vez mais os adolescentes e tanto os pais estão entendendo mais uns aos outros, eles estão conseguindo... Eu acho que o diálogo é tudo, é extremamente importante. Eu acho que essa construção para hoje os adolescentes estarem melhor com os pais já vem vindo, acho que desde a infância, essa relação, né? Por falar em infância, a gente percebe hoje que os homens não se importam mais de trocar fralda, de dar banho. Eles querem, pelo contrário, participar desse momento. E essa né? relação é extremamente importante. A gente vai dizer que desde a infância, essa relação que a gente diz carícias e reconhecimento é extremamente importante. E quando isso acontece, essa construção desde pequeno, com certeza você vai colher bons frutos na adolescência. Então, se isso não tem, é claro que na adolescência... O que você construiu? Nada. Você não construiu nada, o que ele vai colher? Diálogo? Não vai ter. Vai ter um bom relacionamento? Também não. Este adolescente vai confiar neste pai? Também não. Esse adolescente vai sair, vai ter amizade? Não vai ter isso com ele, né? Então, é claro que se este pai, de alguma maneira... trocou fralda, deu segurança para essa criança, lá na frente, na adolescência, é um adolescente que vai se sentir seguro. Então, muitos adolescentes falaram assim, olha, meu pai é meu alicerce, eu me sinto seguro com ele. Por quê? Muito provável, na infância, ele passou essa segurança, foi a base para ele. Existe um reflexo atual, né? Antigamente... Um reflexo atual. Até porque antigamente, como o fato da mãe não trabalhar e o pai era o provedor, ele era muito ausente, né? Então, assim, além da mãe se sentir insegura durante os 9 meses grávida, e com certeza a gente já sabe que desde a gestação a gente já passa essa sensação de insegurança, então é claro que este bebê, junto com a sensação da mãe, já se sente inseguro. Então, que sensação é essa? Que essa criança já não... nasceu em relacionada ao pai. Um pai ausente, um pai que só trabalhou durante toda a infância e adolescência. Então, que ele não existe, né? Agora, você estava comentando uma coisa bem interessante também sobre os diferentes perfis de pais que nós temos de acordo com a faixa etária dos filhos. O que representa, na verdade, o pai na infância, o pai na adolescência? Então, a gente vai dizer assim, ó, porque de 0 a 7 a gente tem um papel muito importante na vida da criança. Então, essa criança, é claro que ela vai idolatrar este pai, o pai é tudo, e é a hora que é a melhor construção que tem psicologicamente dentro dessa criança. Então, se o pai está presente, tem este papel importante, tem uma convivência boa com essa criança, vai transmitir segurança, né? Ela vai, de alguma maneira... construir emocionalmente aí o pai é tudo para esta criança. Depois, quando ela passa dessa fase, ela vai imitar este pai. Então ela vai querer talvez ter a mesma profissão que o pai, não necessariamente na fase adulta ela vai ter, mas ela precisa não só imitar, ser igual ao pai, ter alguns hábitos. Então você fala assim, nossa,
ele tem as mesmas qualidades que o pai, ou ele tem os mesmos defeitos que o pai. E aí a gente até fala assim, nossa, mas ele tem até o jeito do pai, né? Ou o menino, ou a menina, a gente fala assim, nossa, ele imita igualzinho o pai. Vai acontecer esse movimento sim. Para quando chegar na adolescência, depois que ele construiu todas essas duas fases, ele vai falar assim, olha, peraí, é a hora que ele vai construir a personalidade dele. Ele fala assim, olha, mas isso eu quero ser igual ao meu pai e a minha mãe, isso eu não quero. Então ele precisa construir essas duas fases para saber o que ele quer e o que ele não quer, igual o pai e a mãe dele. Agora, quando não se tem o pai presente, o pai próximo realmente, ou porque o pai faleceu, ou porque por algum motivo acabou se separando da mãe, como é que fica essa relação, essa figura do pai na vida da criança? Então, a separação nem sempre, às vezes, é tão prejudicial assim, porque o pai ainda consegue ver essa criança, então ele sabe que ele tem um pai, que ele vê que esse pai existe. Talvez isso não é tão prejudicial, mas quando o pai, de alguma maneira, morre, de verdade não existe mais, ele fica sem referência nenhuma. Então, esses dias mesmo estava atendendo um paciente e aí ele veio para mim com síndrome do pânico. E a gente foi verificar o que estava acontecendo. Então, assim, de 0 a 7, ele idolatrou este pai. O pai era tudo. De repente, quando ele chegou com 10 anos, que era exatamente essa faixa etária, que ele precisava se identificar, imitar e criar uma segurança, assim, quem ele ia ser igual a quem? Ele não conseguiu construir isso emocionalmente dentro do inconsciente dele. E aí veio uma série de inseguranças. Ele só tinha essa mãe. E aí, qual é a referência dele? Nenhuma. Né? Então, hoje no trabalho, ele se sente inseguro, porque ele não sabe como lidar com isso. No relacionamento, ele não sabe. Por quê? Relacionamento, ele vai se relacionar e o dia que ele virar um pai? Vai fugir. Né? Porque ele não sabe... Pelo menos a responsabilidade no início. Exatamente. Porque, e ele relata, ele fala assim... que eu vou cuidar do meu filho? Meu pai com 10 anos não existia, né? Então eu não sei como que eu vou saber fazer com meu filho. Eu sei, de repente, até 0 a 7, porque eu tive um pai. E depois, pra frente? Ele sumiu, ele evaporou. Então, às vezes, não é uma coisa racional, é uma coisa muito dentro do inconsciente que ele não sabe o que fazer. Então, gera uma série de inseguranças que nem ele mesmo tem controle. Agora, quando o pai acaba construindo uma segunda família... acaba eventualmente deixando a casa, construindo um segundo lar, isso também acaba prejudicando a relação filhos e pai? Eu conheço muitos pacientes e muitos pais que continuam tendo uma boa relação com os filhos vão ainda na casa, eles continuam presentes. Eu acho que não pode existir assim, um pai que sumiu, evaporou. Né? Mas se aquele pai, ele precisa continuar sabendo que existe um pai. Então, assim, é muito ruim, por exemplo, assim, a mãe que não conta que aquele pai existe. Então, tem muitos pacientes que falam assim, eu não pergunto para minha mãe quem é o meu pai. Então, ela cresce sem saber quem é este pai. Então, ela não sabe quem é o pai fisicamente, ela não sabe como este pai funciona, ela não tem referência nenhuma. E aí, a gente não consegue, por mais que na terapia a gente trabalhe essa insegurança dela, ela não tem referência de que pai é este. E ela não sabe que essa insegurança vem por quê? Porque faltou um pedaço. Hoje nós estamos conversando com a Lisandra Arita, ela que é psicóloga da Arita Treinamentos. Hoje nós estamos falando justamente sobre essa relação entre pais e filhos, o que mudou, quais são as principais diferenças que nós observamos atualmente. Se você quiser maiores detalhes a respeito da nossa convidada, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.arita.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com a nossa convidada também a respeito deste tema. Vamos tratar de outras questões também relacionadas ao assunto. Espero que você continue conosco e até já.